Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Tratando Sua Ansiedade. Eu me chamo Laura Patrick, eu sou psicóloga e sou especialista no tratamento da ansiedade. Esse episódio é mais um da série Me Ajuda, Laura. E se você gosta dessa série, se você gosta do meu conteúdo, não esqueça de acionar o sininho, de me seguir por aqui, de se inscrever no canal e também de compartilhar esse material com outras pessoas que com certeza também poderão ser ajudadas. No episódio de hoje, eu escolhi a seguinte pergunta. O Jorge me disse o seguinte, lá pelo Instagram. Laura, eu tenho muita dificuldade de lidar com as minhas preocupações. Eu sou um cara muito preocupado, muito responsável no trabalho. Isso, por vezes, me deixa bastante ansioso. Como eu faço para lidar com as minhas preocupações? Por que eu não consigo me livrar delas? Jorge, sei muito bem o que você passa. O negócio é o seguinte, primeiro a gente precisa entender o que são as preocupações, né? E aí, preocupação é um plano para a gente evitar ou para a gente lidar melhor com os problemas do futuro usando uma experiência do passado. Então, a gente tem no passado experiências, regras, exemplos, memórias. A gente tem o como lidar com isso, evitando, prevenindo, resolvendo, lidando, aceitando, e isso vai nos gerar coisas em relação ao futuro, como perigos, ameaças ou problemas. As preocupações, em linhas gerais, elas não necessariamente são ruins, elas podem ser boas. Elas se tornam um problema quando a gente não consegue desligá-las, ou seja, quando a gente não consegue parar de se preocupar. Ou então, quando elas são direcionadas a um problema catastrófico raro, Então, eu tenho medo que um raio caia na minha cabeça no meio de São Paulo. Isso é raro de acontecer. Ou então, elas são direcionadas a problemas que não estão sob o nosso controle. Nesses três casos, as preocupações não são produtivas, levando a um grande consumo de energia mental, um cansaço excessivo e uma diminuição de concentração, dificuldade de conexão com outras pessoas e principalmente irritabilidade. Muitas vezes, essas preocupações excessivas e não produtivas estão relacionadas a falsas crenças que a gente tem sobre preocupações, a ideias que a gente carrega sobre a importância de se preocupar, sobre o porquê que a gente se preocupa, enfim. As pessoas com ansiedade muitas vezes acabam criando sentimentos contraditórios sobre as preocupações. Às vezes a gente sente que algumas preocupações podem ser muito angustiantes, perturbadoras e nos impedem de aproveitar nossas atividades normais do dia a dia, Quem aí se reconhece nisso? Pois é, no entanto, outras preocupações podem parecer úteis e benéficas, e aí a gente sente que elas nos ajudam a resolver os problemas de forma mais eficiente. Essas são chamadas de crenças negativas e positivas sobre as preocupações, e elas são comuns para todo mundo que tem ansiedade. Por exemplo, muitas pessoas acreditam que a preocupação ajuda elas a se preparar para eventos negativos ou situações desafiadoras. Talvez esse seja o seu caso, Jorge, Como apresentações no trabalho ou provas na faculdade. E que elas não teriam sucesso, por exemplo, no trabalho, se elas não fossem extremamente preocupadas com as coisas do trabalho. Outras pessoas acreditam que a preocupação é prejudicial e que deixam elas doentes. Por exemplo, uma pessoa que acredita que a preocupação ajuda a fazer as coisas. Isso significa que ela usa a preocupação como uma estratégia de enfrentamento em momentos estressantes e desafiadores da vida. Enquanto que no passado ela pode ter visto a preocupação como uma forma útil de se motivar ou de se manter produtiva. E agora sente então esse excesso de preocupação deixando com um sentimento de ansiedade e estresse mais aflorado. Então, uma crença positiva em relação à preocupação é assim: eu me sinto ansiosa, então eu me preocupo e isso me ajuda a fazer as coisas, e com isso eu preciso me preocupar ainda mais para ficar ainda mais produtiva. E uma crença negativa é: eu me sinto ansiosa, essa preocupação vai me enlouquecer e aumentam as minhas preocupações. Essas crenças, elas podem manter e reforçar os sintomas físicos e emocionais de ansiedade.
Se alguém tem a crença positiva de que se preocupar ajuda a resolver problema, então ela pode hesitar em aplicar algumas habilidades para desafiar ou mudar esses pensamentos negativos, como técnicas de relaxamento, e porque isso, então, né, essa coisa de não querer melhorar, vai manter ela preocupada, que vai manter ela produtiva. Então, o que a gente faz para lidar com essas preocupações, né? A gente precisa desafiar as nossas crenças falsas sobre preocupações. E aí, de novo, vão algumas perguntas que você aí vai anotar, que vão te ajudar a desafiar essas crenças negativas. Então, você vai se perguntar, por exemplo, o meu receio já aconteceu antes? Por exemplo, você já enlouqueceu porque você se preocupou? Viram momentos em que você não se preocupou e o evento que você temia ainda aconteceu? Como, por exemplo, você ainda estava doente? E, por fim, qual é a evidência de que você vai perder o controle se você se preocupar muito? Vejam então como as preocupações elas podem ser bem úteis e bem preocupantes, bem negativas pra gente, né? E assim como eu falei sobre os pensamentos no último episódio do Me Ajuda Laura, se você não assistiu ou não ouviu, volte lá e ouça, porque tem coisas riquíssimas para você colocar em prática. Aqui nas preocupações é a mesma coisa, a gente precisa flexibilizar, a gente precisa duvidar do que a gente está se preocupando. Não acredite nas suas preocupações, você não é uma pessoa que recebe premonições. Você só tem uma sensação porque a sua mente está o tempo inteiro querendo te proteger de possíveis catástrofes futuras que muitas vezes não acontecem. Até o próximo episódio. Espero ter ajudado com todo esse material sobre as preocupações no episódio de hoje. Até breve.